Seu filho está com dificuldade em estudar? Está com dificuldade em aprender? O que seu filho precisa fazer para poder melhorar o seu rendimento? Para ter maior facilidade para poder estudar? Eu sou Natália Ribeiro, psicopedagoga, e hoje eu vou trazer umas dicas para vocês sobre o que seu filho precisa fazer na prática para que o seu rendimento melhore, o seu rendimento aumente e ele possa ter, por fim, um momento de estudo prazeroso. Então vamos lá? Bom, nós sabemos que a criança que possui o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ela possui muitas habilidades defasadas. Ela possui uma dificuldade muito grande em se manter concentrado, uma dificuldade grande em terminar tudo aquilo que ele começa. Então a gente precisa estar mediando e ajudando essa criança e esse adolescente. E essas crianças, esses adolescentes, eles podem apresentar também alguma dificuldade de aprendizagem em muitos momentos, por conta dessa dispersão e dessa inquietude. Então eu trouxe para vocês umas dicas práticas para os seus filhos fazerem, para que eles possam melhorar no seu aprendizado e possam conseguir realmente estudar. Então vamos lá? Como conseguir estudar e aprender de forma mais fácil? O que seu filho precisa fazer? Então, dica número 1, hein? Crie uma rotina de estudo. Ele precisa estudar todos os dias, ele precisa rever e relembrar tudo aquilo que ele aprendeu na escola. Dica 2, experimente dar aula sobre o que está estudando, com a família, com seus colegas. Toda vez que ele for explicar a matéria para alguém, ele vai aprender de forma muito mais fácil. Dica 3, realize exercícios de revisão. Exercitar é necessário. Toda vez que ele vai escrever, que ele vai fazer uma revisão, ele vai relembrar. 4, descubra qual horário é mais produtivo para você. Uns aprendem melhor de manhã, outros de tarde, outros de noite. Ele precisa descobrir qual horário que ele rende mais. Dica número 5, tenha foco e objetivo definido para estudar e aprender. Ele precisa criar objetivos para ele poder estudar, para ele poder ter um foco melhor. Dica número 6, fazer atividade física. O TDAH é muito impulsivo, né? Muito agitado. E o sedentarismo, ele vai atrapalhar os estudos dessa criança e desse adolescente. Dica número 7. Tome um banho antes dos seus estudos. Para quê? Para poder relaxar, para poder ele ficar mais tranquilo e mais focado. Dica número 8. Escolha um ambiente favorável. Ele tem que ser um ambiente tranquilo, bem iluminado, né, com uma cadeira confortável, para que a criança possa realmente conseguir estudar. Dica número 9. Busque alternativas para reduzir seu estresse. Então, essa criança precisa fazer uma atividade prazerosa, né, ou mesmo até um banho, como eu falei antes do estudo, ouvir uma música, descobrir o que vai dar prazer para ele e ele precisa incluir isso na rotina dele. Dica número 10. Dinamize seus resumos, crie texto explicativo, paródia com conteúdo, criar jogos para poder estudar, tipo jogos como trilha, dedanha, jogo da memória, adivinha a questão, entre vários jogos. Eu gosto muito de trabalhar com lúdico porque a criança ela aprende sem perceber. Então o lúdico ele vai ajudar muito nos estudos do seu filho. Uma outra coisa importante, que é uma dica muito legal, que a gente precisa incluir atividades que exercitam o nosso cérebro, a famosa neuróbica, a ginástica cerebral. Então existem algumas dicas que vão servir muito para poder ajudar aí seu filho nesse déficit de atenção aí, nessa agitação. Então essas dicas vão ajudar toda pessoa que possui o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Primeiro, ouça uma música e tente identificar os instrumentos do conjunto, os instrumentos que fazem parte lá daquela música. Segundo, ler muito. A leitura, gente, é fundamental, é muito importante. Depois, jogue dama ou outros jogos que estimulem o raciocínio lógico. E isso também vai exercitar o seu cérebro. Mude o seu percurso habitual pelos corredores do supermercado, por exemplo. Então, todo percurso que você fizer muda. Se eu vou sempre num percurso para a escola, eu vou mudar esse meu percurso.
Sabe aqueles textos que vem faltando umas letras? Que é impressionante, a gente parece que não vai conseguir ler, a gente consegue. Esses textos também são muito legais. Isso é uma neuróbica. Escreva com a mão não dominante. Eu, por exemplo, eu escrevo com a minha mão direita. Então eu vou tentar escrever com a mão esquerda algumas coisas. Sem olhar, olha que legal, isso é uma brincadeira. Vestir roupa, sapato, tentar combinar usando uma venda. Então ele vai sentir, vai ver qual roupa e vai fazer tipo uma brincadeira para poder também exercitar o cérebro. Mudar a localização de objetos familiares que você normalmente pega sem pensar. A gente tem que sair do automático, tá? A gente tem que parar de andar no automático, porque só no automático não exercita o cérebro. Usar relógio no outro braço, eu uso no meu esquerdo, então usar relógio no braço direito. Escovar os dentes com a mão oposta que você escreve. E ao final do dia, isso também é muito interessante, ao final do dia listar todos os lugares que a gente foi. Então, ele vai listar todos os lugares que ele foi, quem que ele encontrou, né, o que que ele fez. É como se ele estivesse fazendo uma recapitulação do dia dele, como que foi o dia dele. Utilizar também uma lista mental para tudo, para mercado, para ir em qualquer lugar, ao invés de ele levar anotado, ele vai usar a lista mental dele. Decorar a letra de música e sempre que possível mudar também a localização dos objetos, do quarto dele e do banheiro, né, o banheiro que ele utiliza. Ele está acostumado a sempre pegar o perfume ali do lado direito, então eu vou trocar, coloca do outro lado. Utilizar também jogos de tabuleiro, jogo da memória, né? Esses jogos é também uma forma de estimular. Essas são, gente, apenas algumas dicas, né, que realmente vão fazer a diferença no rendimento escolar do seu filho. Mas antes disso tudo, ele precisa acreditar que ele é capaz. Então ele vai precisar da sua ajuda. Você precisa mostrar para ele que ele é capaz, que ele consegue. Então, o que é interessante? A todo momento você participar dessa vida do seu filho, dessa vida de estudos dele, né? Quando eu falo lá em cima, lá antes, quando eu falei para ele poder explicar a matéria para um familiar, para um amigo, enquanto você está lá fazendo alguma coisa, pede para o seu filho ir e te dar uma aula, explicar sobre aquele conteúdo que vai cair na prova. A história, então vamos estudar a história, me conta aí. E aí ele vai explicar como se ele realmente estivesse dando aula para você. Igual quando tem os grupos de colegas, de amigos, né, grupos de estudo, às vezes eles fazem isso, né? Eles têm o hábito de explicar um para o outro e ficar ali fazendo um debate, conversando. Então é importante. Tudo que ele pode fazer de forma não tão tradicional, não tão, né, imposta e cansativa, vai facilitar. Por quê, gente? Porque a criança ou adolescente que tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ela tem uma dificuldade muito grande em manter o foco e em realizar durante um tempo exercícios que exigem um esforço mental. Né? Ela cansa muito rápido. Então, por isso que o modo de estudar deve ser um modo mais prazeroso, um modo mais tranquilo. Aqui no meu consultório, as crianças e os adolescentes que vêm para cá com transtorno de aprendizagem, com dificuldade de aprendizagem, eu recebo muitas crianças com TDAH, são crianças que eu preciso criar neles uma vontade de estudar. Eles têm que perceber que vai ser difícil sim em alguns momentos, isso é normal, né? Para nós adultos, às vezes a gente se depara com umas dificuldades. Então, o ser humano, ele vai ter momentos que o ser humano ele vai ter dificuldade em alguma coisa. Então, eles precisam entender que é normal ter uma dificuldade, mas que ele precisa ter a força de vontade, ele precisa entender que ele é capaz, que ele consegue. Então, o que eu faço? Eu transformo aquele conteúdo que ele está com dificuldade num jogo, numa brincadeira. Então, eu mostro para ele que estudar pode ser divertido. E é isso que eles precisam entender, que estudar, o momento de estudar, pode ser legal, pode ser divertido e pode ser prazeroso. Então, vamos transformar essas atividades, todo esse conteúdo que o nosso filho precisa estudar, vamos transformar em um material mais prazeroso. Né? Vamos estar presentes nesses momentos. Porque eles, estudando de forma sozinha, vai ser muito mais difícil. Eles precisam de uma companhia, eles precisam de alguém apoiando, de alguém incentivando, mostrando para eles que, vamos lá, você consegue, então me explica aí, tá com dúvida? Pega o caderno. Ah, vamos pesquisar na internet? Vai lá, pesquisa.
Então participe da vida escolar do seu filho, porque isso vai fazer toda a diferença. E aquelas dicas que eu dei sobre a neuróbica, a ginástica cerebral, é bem legal, porque ela é divertida e realmente, gente, funciona. Esse tipo de atividades e exercícios são utilizados até para prevenção do Alzheimer. Então, a gente precisa, assim como o nosso corpo pede exercício físico, né? Porque senão o nosso músculo ele não some, não atrofia se a gente não fizer exercício, o cérebro é a mesma coisa. O nosso cérebro ele vai atrofiar. Então a gente precisa, por uma questão de saúde, a gente precisa buscar atividades, buscar coisas que vão fazer a gente pensar, repensar, né? Criar ideias, porque isso também vai desenvolver na criança algo mais criativo. Então, se você quer que seu filho melhore o rendimento dele e consiga estudar, traga para o seu filho esses momentos prazerosos, né? Ajude ele nesse momento de estudo, siga essas dicas, né, para poder ele realmente conseguir um rendimento melhor e conseguir lá atingir o objetivo dele. Porque você vai ficar feliz e eu tenho certeza que ele vai ficar mais feliz ainda e ver que ele conseguiu. Então, se você gostou desse vídeo, se essas dicas foram interessantes para você, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outros pais, com outras pessoas que você conhece, que também têm filhos com TDAH, que estão passando por esses momentos aí de dificuldade com o filho. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar as dicas.